Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental para quem vive a educação: o ensino de história, as suas transformações, desafios e sentidos. E é com alegria imensa que temos a honra, de hoje entrevistar a historiadora Terezinha Jesus Mesquita Queiroz. Estamos aqui hoje, eu, Emerson. Eu, Adelaide. E eu, Sara. E mais uma vez nós temos a honra, a emoção de nós termos como convidadas a professora Terezinha, que dispensa apresentações. Ela é uma referência na área da história social e econômica e responsável pela formação de gerações de historiadores na UFP e no Piauí como um todo. Professora Terezinha, muito obrigada pela senhora ter aceitado o nosso humilde convite. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para o que vocês desejarem perguntar. Professora, para começar, em um contexto de tantas mudanças sociais, tecnológicas, culturais, o que significa ensinar história hoje? História é a memória do mundo. Eu costumo dizer para os meus alunos que a nossa profissão, que o nosso trabalho, que aquilo que a gente traz como informação é o que garante a própria preservação da memória ao longo dos séculos. Ai de nós, se historiadores no passado não tivessem se dedicado, como nós fazemos hoje, a esse registro do mundo. O historiador, ele é responsável por trazer para as gerações atuais, para as gerações futuras, tudo aquilo que é significativo do ponto de vista das transformações, como você bem apontou, econômicas, sociais, políticas, culturais, dos sentimentos, dos modos de estar no mundo. Então, a história ela tem esse papel importantíssimo, é por isso que a gente tem que valorizar bastante o nosso trabalho, porque uma sociedade sem história a gente pode fazer uma analogia com uma pessoa sem memória. Então, nós temos essa função, que é uma função que distingue o nosso trabalho, que valoriza o nosso trabalho e que a gente tem sempre que levar em consideração. Somos a memória do mundo. Belíssimo, professora. Ensinar história vai envolver apenas transmitir o conteúdo ou também vai formar uma sensibilidade, um pensamento crítico e uma capacidade de interpretar o mundo? Na verdade, são 3 pontos que você mostra na sua pergunta que são fundamentais. O primeiro, a gente como educador é responsável por transmitir. Então, nós temos, de fato, uma função que é a função de fazer chegar ao presente e legar para o futuro os conhecimentos acumulados. Isso por um lado. Por outro, é papel do historiador fazer o trabalho de ensinar a fazer história. Não a fazer história no sentido do processo, mas, sobretudo, a fazer história no sentido da prática, no sentido mesmo da profissão. Então, ao mesmo tempo em que a gente transmite conhecimento, é essencial, é fundamental, faz parte do nosso trabalho, é uma parte extremamente significativa, ensinar a produzir história, ensinar a fazer história. Daí porque temos que reconhecer a importância das teorias, das metodologias, das práticas dos historiadores. Por outro lado, a profissão do historiador, ela tem um aspecto que é o aspecto que a gente pode chamar de social, coletivo e sensível. O historiador não pode ser um mero transmissor de conhecimentos ou um mero elaborador e transmissor de procedimentos e de técnicas. Ele tem que ser alguém que tem uma sensibilidade em relação ao mundo, em relação à sociedade, em relação à cultura, e tem a obrigação de ensinar os alunos, ensinar as pessoas que estão à sua volta a cultivar essas dimensões sensíveis da experiência humana. Então, o historiador, ao mesmo tempo, ele é um pedagogo, ele é um técnico e ele é um ser sensível. Então, não podemos separar essas 3 instâncias do trabalho de historiador e do trabalho pedagógico, do trabalho do dia a dia nosso de produzir e de reproduzir o saber histórico. Professora, na sua visão,
o lugar da história social continua o mesmo desde o início que a senhora iniciou a sua carreira ou passou por grandes transformações nos dias atuais? Na verdade, essa etiqueta história social, ela corresponde a muitas formas de fazer história. Se a gente pensa, por exemplo, na tradição da historiografia francesa, nós vamos ver a história social numa interface com o que seria a história econômica, a história demográfica, a história política, numa perspectiva de que a história pode ser vista a partir de uma profissionalização e a partir de uma especialização e de técnicas que correspondem à esfera da vida social. Então, a história social francesa, por exemplo, dos Annales, ela é uma história que privilegiava as relações humanas, mas ela não tinha nenhuma relação, pelo menos a maior parte dos historiadores, com o que a gente pensa a história social quando se refere à história social inglesa. A história social inglesa é uma história de padrão marxista heterodoxo, ou seja, que rompe com os padrões do passado, que eram os padrões de obediência aos modelos soviéticos. E a história social inglesa é uma história marcada justamente por uma perspectiva que a gente nomeia hoje de vista de baixo, que vai colocar no cenário e colocar como personagens principais aqueles personagens que são os operários, são os camponeses, são os pobres, ou seja, a história social inglesa, ela tem um perfil político, marxista e militante muito forte, tanto que a maior parte dos historiadores dessa tradição inglesa foram grandes ativistas políticos como o Thompson. Então, há várias formas de pensar a história social. Claro que o objeto principal é a sociedade, mas o modo de lidar com essas relações sociais ela é bastante diferenciada. Hoje, quando a gente fala história social, a remissão é mais ao modelo inglês. Mas nos anos 60, 70, 80, a remissão era ao modelo francês, que é o paradigma principal da historiografia brasileira, talvez até hoje. Nós vamos agora partir para o ensino básico. É nesse nível que quase todos têm o seu primeiro contato com a disciplina de história. Como é que a senhora avalia o cenário atual das escolas? Bom, eu conheço muito pouco sobre as escolas, porque eu tenho uma experiência muito pequena de ensino fundamental e há muito tempo. Mas a história, ela continua tendo, assim, grandes dificuldades, como havia no passado. No passado, a prevalência era para fatos e datas e personagens. Durante os anos 80 e 90, que eu acompanhei, no caso dos meus irmãos mais novos, a escolaridade, havia uma dimensão que era quase a dimensão traumática. O marxismo entrou com força total nas escolas e muitas crianças do meu convívio, elas diziam que não gostavam de história. E qual era a alegação? Eles diziam, não, só tem coisa triste. Eles choravam quando se falava na história da escravidão, na história da opressão humana. Então, a história desagradava a muitas crianças, algo que as pessoas não dizem. Não sei por quê. Hoje, a história ela é muito diluída, assim, especialmente na escola pública, ela é um tanto diluída em relação aos outros conteúdos. Eu acho que perde uma certa especificidade, o que é natural. Mas nas escolas privadas, eu acho que a história continua sendo uma disciplina que agrada, tanto agrada que nós temos sempre uma resposta muito grande do ponto de vista de interesse por livros, de valorização do historiador, de valorização do profissional que sai da universidade e vai atuar nessas instituições. Agora, do ponto de vista mesmo da funcionalidade do dia a dia, eu desconheço, só consigo falar em aspectos bem gerais porque não atuo na área propriamente de ensino fundamental. Estou no ensino superior desde os 23 anos e o meu mundo é o mundo, sobretudo, dos arquivos, da produção, do treinamento, do acompanhamento e da divulgação do trabalho, mas nesse nível mais da produção mesmo, que a gente pode chamar de produção científica e acadêmica. Quais são, hoje, na sua concepção, os principais desafios enfrentados pelo professor de História no ensino fundamental ou médio? No ensino fundamental e médio eu sei muito pouco, mas eu poderia pensar no ensino superior. Começando pela própria atração que o curso tem ou não tem em relação à juventude. Hoje nós temos um elenco de cursos ofertados,
centenas de cursos de todas as formas e cursos que são muito atraentes do ponto de vista de mercado de trabalho, mais do que a história. Então, o primeiro desafio que nós temos é ter aluno. Segundo desafio, segurar os alunos. Terceiro desafio, e esses alunos formados, eles terem um mínimo de contentamento com o seu trabalho e com a sua remuneração. Então, nós temos desafios muito grandes. Acho que no caso específico da nossa universidade, nós somos muito felizes, porque temos cada vez mais um número. Esse ano foi um número muito crescente de alunos. Nós temos um número de alunos engajados no curso, que é muito grande, com bolsas. As bolsas ajudam muito, bolsa de PET, PIBIC, PIBID. Todas essas bolsas, elas se constituem num incentivo, numa atração muito grande para o aluno se manter no curso. E nós temos, eu acho, um clima de alegria, um clima de partilhamento, um clima de contentamento com o curso, de alegria com o curso, que eu acho que é muito maior do que no passado. Quando eu fiz o curso, ou nos primeiros anos que eu dei aula, os alunos tinham uma perspectiva em relação ao curso que não era boa, não era atraente. Então, eu sou otimista. Muitas pessoas me perguntam, o ensino piorou? Os alunos estão piores? Eu não, o ensino melhorou e os alunos estão melhores. Agora, uma coisa é a nossa vivência acadêmica, universitária, os resultados que nós temos lá. Outra coisa é o mercado, e sobre isso eu não posso falar, porque estou fora desse mercado. Professor, na sua opinião, a formação inicial para a docência, ela de fato prepara o professor para assumir a sala de aula? Hoje prepara melhor do que no passado, porque quando eu fiz o curso, não havia praticamente nenhum tipo de treinamento. Não havia PIBID, não havia estágio, não havia uma concentração de horas dedicadas à vida pedagógica, a esse treinamento. Preparar, em parte, porque, na verdade, a gente nunca está preparado para a docência, nunca está preparado para a vida. Assim, a preparação que a gente pode ter é uma abertura de espírito para enfrentar os desafios que vão aparecendo, que vão se modificando, que vão tornando a nossa atividade cada vez mais complexa. Porque eu vou falar de um aspecto que nos alcança a todos. Como a gente, como professor, concorrer, desafiar as tecnologias. O que fazer com o aluno com o celular o tempo todo na hora da sala de aula? Ou seja, são desafios do mundo moderno em que os jogos, as ofertas que estão no âmbito tecnológico, elas estão colocando dificuldades para a gente como professor. Mas o preparo que nós temos que ter é o preparo de que temos que nos adaptar a essas tecnologias novas, temos que entender que o mundo mudou e temos que criar procedimentos pedagógicos que sejam em conformidade com esse mundo em mudança, porque o mundo não para, e não vai parar e não vai deixar de mudar, e cada vez mais os desafios serão desafios rápidos, diferentes, e que vão solicitar que a gente tenha um preparo para o diferente e para o complexo, mas não um preparo necessariamente para uma tarefa específica de sala de aula. Eu acho que é muito mais um espírito em liberdade, um espírito em construção, uma vontade de acertar e uma humildade de errar. Porque no desafio do mundo presente, nós erramos o tempo todo. E nós erramos porque nós estamos sendo desafiados por coisas novas que estão impactando o nosso dia a dia, impactando a sala de aula, impactando o nosso modo de estudar. Então, assim, tentando responder a pergunta de vocês, eu acho que se preparar propriamente, não. Mas preparar do ponto de vista de abertura para a mudança, eu acho que é necessário, é importante, é isso que a gente tem que buscar. Professora, partindo agora para o ensino superior, que é a sua área. A senhora mencionou que desde os 23 anos atua no ensino superior. O que é que mais muda quando o estudante ele ingressa no curso de História? Eu acho que não só no curso de História, em qualquer curso superior. O que muda, que é desafiador para o aluno, que é desafiador para o professor, e que talvez seja um momento assim, de maior impacto, é que até o ensino fundamental o aluno é tutelado.
Ele tem o horário, ele tem a disciplina, ele tem a prova, ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem todo um controle sobre os seus horários, sobre o seu rendimento, sobre o seu trabalho. Quando ele ingressa no curso superior, ele fica maior de idade. E o desafio agora é o que fazer com a minha autonomia. Eu vou ficar na sala de aula, ou vou ficar no corredor, ou vou ficar batendo papo, ou vou ficar na lanchonete? Ninguém vai atrás de um adulto que está na universidade para fazer com que ele coercitivamente vá para a sala de aula. Então, eu acho que o maior desafio, e o que deixa os alunos, às vezes, um pouco assim, assustados, é essa autonomia que ele passa a ter a partir daquele momento e que ele vai ter que administrar. Ele vai auto-administrar o tempo, auto-administrar os estudos, auto-administrar a sua vida, que às vezes é o dia inteiro na universidade. Então, o que eu percebo nos alunos na entrada é essa dificuldade de virar adulto, de virar universitário. Ouço muitas queixas. A universidade é uma coisa muito solta, mas esse comentário deriva justamente dessa dificuldade de gerir a sua própria autonomia, de gerir a sua própria vida adulta. Acho que nesse aspecto eu vejo que não é uma coisa pedagógica, científica, é uma vivência nova, que é desafiadora, no caso mais para o aluno. Desafiador para o professor no sentido de que ele tem que criar algum mecanismo na sala de aula de que seja atrativo para o aluno nos primeiros semestres. Porque se a gente não conseguir essa atratividade, o aluno vai embora para outro curso ou abandona a universidade. Então, nesse ponto, é um desafio duplo. Para o aluno se tornar um adulto, para o professor tornar o curso atraente o suficiente para ele não migrar para as outras centenas de possibilidades que são ofertadas hoje no meio universitário. Professor, os alunos eles chegam aqui no curso com uma ideia totalmente escolar da história, daquela disciplina que eles estudam. Como é no nosso papel de professor aqui na universidade de conduzir a desconstrução e reconstrução dessa visão que os alunos têm? Esse é um desafio muito, muito grande para o professor, lidar com essa expectativa do aluno, com essa mudança, mas, sobretudo, mostrar que é diferente uma profissão, que agora é uma especialização, que agora é um treinamento, que agora é um trabalho, é uma produção, como diria o Michel de Certeau, e você tem que dominar essas regras de produção. Então, acho que o rito de passagem esqueça um pouco aquilo que é o saber constituído, o saber dado, aquilo que é a memória, que é só a reprodução, e atente para uma mudança importantíssima que está acontecendo na sua vida. Você era um receptor, agora você é um produtor. E qual é o desafio? Ensinar como fazer essa produção e encantar o aluno com esse procedimento. De ele fazer a própria tarefa, ele construir o texto, ele construir a história, ele produzir os conhecimentos que serão depois levados para essas instâncias de primeiro, de segundo grau, essa instância do ensino fundamental e para outras. Porque a história ela não é atraente, necessária só no âmbito escolar e no âmbito acadêmico. A história ela é um saber extremamente atraente para o público culto. Tanto que nós temos assim, fenômenos de venda de livros de história, não necessariamente produzidos por historiadores de profissão, mas produzidos com técnica, com qualidade, com pesquisa, com a linguagem atraente que cativa milhões de pessoas. E a gente deve achar isso muito bom, porque a história não existiu sempre, ela foi construída, inventada em algum momento, e com qualquer coisa da condição humana ela pode deixar de existir. Nada é para sempre, inclusive uma disciplina, um conjunto de conhecimento e a relação que esse conhecimento estabelece com a sociedade. A responsabilidade nossa é fazer com que as pessoas continuem achando que história é bom, é necessário, é importante, é de fato a memória do mundo. Professora, para você, qual é o papel das disciplinas de teoria e metodologia da história na formação do historiador? É um papel importantíssimo, porque vem reforçar justamente essa dimensão nova que é a nossa responsabilidade, que é aquilo que nós, de fato, temos que aprender na universidade, que é produzir o saber histórico. A produção do saber histórico, ela resulta de um conjunto de procedimentos. Um primeiro procedimento que vocês aprendem chamando de revisão de literatura é
é justamente aquele que vai fazer com que você reconheça o saber que já foi feito antes, dentro de uma certa área, dentro de uma certa temática, para você se apropriar desse saber e estabelecer aquilo que é o diálogo do presente, que é o nosso trabalho, com o trabalho do passado dos historiadores. Porque o trabalho da história é um trabalho de diálogo. Então, no primeiro momento, essa necessidade de estudar teoria resulta, ou ela responde à demanda, que é a demanda de você saber como no passado os historiadores trabalharam o mesmo tema para você partir dele e dialogar. Isso do ponto de vista do conhecimento, das grandes teses, das grandes explicações, porque teoria não é nada demais, teoria é só uma explicação. Teoria é uma explicação fundamentada. Então, você vai conhecer as explicações feitas no passado para você propor a sua explicação. Isso por um lado. Pelo lado da metodologia, a gente entra no conjunto de técnicas que marcam o trabalho do historiador. O trabalho do historiador é um trabalho de técnica, é um trabalho de produção. É um trabalho que domina coisas, domina modos de fazer. Então, o que é a metodologia? A metodologia também é um treinamento que é necessário fazer, porque ali você vai fazer o estabelecimento do conhecimento novo, mas esse conhecimento novo, ele resulta de um conjunto de tarefas miúdas. Resumir, fichar, contar, organizar, estabelecer variáveis, comparar, ou seja, a metodologia é o detalhamento e o fazer de um conjunto de pequenas tarefas que juntas serão grandes tarefas que permitirão você chegar à sua explicação. Qualquer que seja o tema que você trabalhe, você tem a necessidade de fatiar todas as suas fontes, todas as suas leituras, partir do pequeno para você ir trazendo as pequenas explicações e, a partir daí, compor uma grande explicação. Então, a teoria é a explicação e a metodologia é o procedimento que permite que você chegue à explicação. Então, é muito importante, especialmente nos primeiros momentos do curso, que os alunos aprendam teoria e metodologia, porque o trabalho do historiador é o trabalho de diálogo com os outros conhecimentos adquiridos e a metodologia é o modo de fazer. Então, é esse o procedimento importante, necessário, por isso é que vocês leem Foucault, Thompson, Ginsburg, Nicolau Shevchenko e etc. É por isso, não é porque os livros são agradáveis e mostram face da história, não. É porque vocês precisam dialogar com essas grandes explicações do mundo e precisam saber como eles fizeram, como eles organizaram os dados, como eles tiveram acesso à fonte, o que é que eles tiraram da fonte, por que fizeram essas perguntas, que perguntas fizeram. Então, a metodologia é sempre um desdobramento técnico e prático na construção da explicação. E quanto à pesquisa, como incentivar o estudante a formular perguntas, interpretar documentos e desenvolver um pensamento histórico? Eu acho que a obrigatoriedade do TCC é o caminho mesmo. No curso de História, a obrigação de um trabalho de pesquisa no final da graduação tem 25 anos, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, a primeira turma que teve monografia de final de curso foi a turma da Elisângela, que se formou, se não me engano, em 1999. Então, foi esse o primeiro momento. Isso mudou muito o curso para melhor, porque, de uma certa maneira, incentivou os alunos a irem aos arquivos do passado, nesse passado que não é tão remoto, a ida era aos arquivos, aos acervos mesmo físicos, e obrigou o aluno a exercitar aquilo que é o trabalho propriamente do historiador, que é produzir história. Então, porque na nossa formação graduada, nós temos duas faces. A face de preparar para o ensino e a face de preparar para a pesquisa e para a produção. Então, o fato de termos TCC é muito significativo, porque mesmo que o TCC seja uma produção ainda pequena, de uma certa maneira uma produção até tímida do historiador, mas demanda esse acesso, mesmo temeroso à teoria, obriga a
formulação de um conjunto de procedimentos, que é a metodologia e a apresentação desses resultados. E, de um modo geral, o nível dos TCCs é médio, mas nós temos TCCs tão extraordinários que têm o grau de uma dissertação de mestrado. Ou seja, toda a formação, todo grupo de alunos, tem alunos de todos os níveis. Não há homogeneização de forma nenhuma no curso, assim como não há na sociedade. Mas nós temos trabalhos muito relevantes que podem ser publicados e que merecem até o título de uma dissertação, embora seja um trabalho de conclusão de curso. Então, o incentivo à pesquisa ele é dado, sobretudo, por essas dimensões práticas que estão em mestres técnicos, estão em TCC1 e TCC2. O que eu acho um pouco complicado hoje é a dificuldade de o aluno ter acesso ao material direto, à documentação mesmo em papel. Eu acho que isso faz uma falta enorme na formação, e o acesso apenas mediado pelos computadores, pelos celulares, na parte de documentação digitalizada e disponível, eu acho que ela é muito insuficiente. Porque, em que pese a digitalização está muitíssimo avançada, quando a gente compara com os acervos dos arquivos, é nada. O acervo físico dos arquivos é extraordinariamente maior do que aquilo que é possível na hemeroteca digital e nos outros acervos digitalizados. Isso tem complicado um pouco. Complicado também no sentido de que os alunos preferem pesquisar na hemeroteca digital e similares, aí é o arquivo. E muitas vezes, no mestrado e no doutorado, a gente tem que obrigar o aluno a ir ao arquivo. Então, na graduação já não precisamos assim, fazer tanta cobrança, mas se for no mestrado e doutorado, já tem que ter uma densidade maior de documentação e não se conformar apenas com a documentação digitalizada, que é pequena em relação àquilo que é disponível para os historiadores. Qual o problema assim, de trabalhar só a documentação digitalizada? É porque no trabalho do historiador a gente precisa confrontar as fontes. Um trabalho que é feito só com um conjunto de fontes, ele é muito pobre. O trabalho tem que ter uma variedade de fontes, tem que ter uma multiplicidade de materiais. E isso é que dá a possibilidade de ver a história de maneira mais complexa. Mas o caminho é esse mesmo, é TCC e pesquisa orientada nas disciplinas do curso, que eu acho pouco. Hoje tem muito mais horas pedagógicas, eu suponho, do que horas para pesquisa. Mesmo assim, como a gente tem as pós-graduações, há um interesse grande, e eu acho que a área está se fortalecendo cada vez mais, com doutorados, pós-doutorados, etc. Eu sou muito otimista com o curso. Já estou há muito tempo nele e vejo assim, muita coisa boa acontecendo, muita movimentação, muito esforço e muito resultado bom em todos os níveis. Professora, partindo mais um pouco para a sua trajetória. É muito conhecido entre nós que a senhora formou gerações de historiadores. É a maior historiadora do Piauí, uma das maiores. E a gente tem aqui uma grande obra da senhora, que é Os Literatos e a República. Na atualidade, como os literatos e a República ajudam a entender a sociedade e a cultura piauiense? E olhando para toda essa sua trajetória, toda a sua vida, que merece uma biografia, como é que a senhora olha para essa trajetória? Bom, vou falar especificamente do livro, né? Os Literatos e a República, mais do que propriamente da minha trajetória. Esse livro é o resultado da minha tese de doutorado e é um livro que, de uma certa maneira, cria a historiografia da Primeira República. Quando eu comecei a pesquisar para o doutorado, a história do Piauí ela estava muito circunscrita ao século XIX, com o volume 4 do Odilon Nunes das pesquisas. Então, de uma certa maneira, eu tive que inventar um Piauí, uma cultura, uma política, uma sociedade, uma economia, uma educação a partir de apenas das fontes, sem ter historiadores com quem dialogar. E esse trabalho é um trabalho que, de uma certa maneira, ele guarda muita atualidade.
Em primeiro lugar, porque ele é um trabalho que não é monográfico, é um trabalho que tem uma abrangência em termos de estudo da cidade, da educação, da política. É um trabalho que procura mostrar o Piauí dentro de uma dinâmica que não é uma dinâmica local, é uma dinâmica cultural no âmbito da região, porque eu parto de Recife, da formação acadêmica, da formação dos bacharéis, para pensar essa cultura brasileira e a política brasileira que está em formação depois da proclamação da República. Então, o livro ainda me agrada bastante. É um livro que uma vez um aluno meu chamou de mãe, é um livro mãe. E foi muito engraçado, porque era mais ou menos perto do Dia das Mães, e ele resolveu nomear o livro de um livro mãe, porque ele se abre para muitas possibilidades. Com relação à minha trajetória, voltando para o que seria, de fato, a sua pergunta, a minha trajetória é a trajetória mais comum possível. Eu sou de uma cidade pequena, vim para Teresina estudar o ensino médio, vim com 15 anos. Com 18 eu estava aqui na universidade fazendo curso de História, me formei com 21. Ao mesmo tempo que fazia o curso de História, fiz o curso de Economia também. E aos 22 eu fui fazer o mestrado no Paraná. Não que eu não tinha nenhuma pretensão nem de continuar sendo professora. Eu comecei com 18 anos a ser professora primária, fiquei até os 21. Não achava promissora a carreira, eu sou de uma família de professores e eu via as dificuldades que era uma família de professores, do ponto de vista mesmo financeiro e tudo. E eu tinha a intenção, com o curso de Economia, de entrar nas carreiras que eram carreiras das finanças. A minha intenção era esse tipo de concurso do Ministério da Fazenda, essas coisas de fiscal. Eu almejava fiscal de rendas, essas coisas. Me preparava para isso. Mas, no final dos anos 70, o Ministério da Educação criou uma política muito vigorosa de formação de quadros pós-graduados para as universidades brasileiras. E essa política ela começou qualificando professores, mas ela se estendeu para alunos recém-graduados. Então, antes de eu me formar, eu já fiz a seleção do mestrado, porque o departamento escolheu o meu nome para fazer uma pós-graduação, se eu assim desejasse e se eu passasse na seleção. E terminei assim, me sentindo seduzida por essa possibilidade. Fiz o mestrado, quando eu terminei os créditos, voltei e comecei a dar aula aqui. Então, praticamente, eu só tenho 2 histórias. Essa história que eu dei aula no ensino primário até os 21 anos, e essa história que eu saí para o mestrado e já voltei com 23 para dar aula aqui na Federal. Porque a sedução era, você sai para o mestrado e na hora que você voltar dos créditos, você já começa a dar aula. Então, era uma oferta atraente para a época e também para uma pessoa muito jovem, né, que estava começando a sua carreira. O doutorado eu fiz na Universidade de São Paulo, mas não tinha a menor pretensão de fazer o doutorado no Brasil. Nos anos 80, a moda era fazer o doutorado na Europa. E eu fiz a seleção para a França, passei em várias universidades, inclusive na Sorbonne. Consegui passar, que eu digo, consegui orientadores lá. Mas era a época do governo do Sarney, o final do governo do Sarney, uma crise econômica, política muito forte no Brasil, com a restrição de bolsa. E eu ganhei as bolsas, ganhei as vagas na Europa, especificamente em Paris, mas eu não consegui a bolsa. E um professor universitário, ele só sai para fazer curso no exterior se ele tiver. A bolsa é, na verdade, a garantia da saída. Eu terminei indo para São Paulo por uma casualidade. Não me arrependi, achei que terminei por fazer uma escolha muito boa, porque na França eu ia continuar trabalhando as temáticas da economia, ia trabalhar o extrativismo, que a história econômica era muito forte na França, e aqui eu pude fazer uma passagem, que era uma passagem que estava ocorrendo à época, mas que eu não tinha a menor consciência acerca dela, que era a passagem para a história cultural. Já estava havendo um processo de esgotamento daquelas histórias mais fragmentadas, econômica, social, demográfica, política, e havia uma movimentação geral no mundo de compreensão da história de uma maneira um pouco mais global. Então, já saía um pouco da história especializada para essas histórias mais totais. E meu livro terminou ganhando
ganhando essa dimensão. Embora eu não tivesse a menor consciência disso quando eu estava fazendo o livro. A consciência que eu tinha na época, muito clara, e que eu deixo muito clara em todas as minhas falas, é que eu queria fazer um livro parecido com Literatura como Missão, do Nicolau Shevchenko. Ali era a minha inspiração, era o meu modelo. Aquele livro era um livro que fazia um sucesso enorme nos anos 80 e que tinha dado uma guinada na historiografia brasileira da Primeira República, e era já um livro daquilo que posteriormente eu nomeei a virada historiográfica, a virada historiográfica brasileira. A virada historiográfica mundial já havia acontecido nos anos 60 e 70, Foucault é bem representativo dessa virada, Michel de Certeau, o próprio Thompson, e já havia acontecido lá. Mas aqui no Brasil a gente não tinha acesso a esses saberes, porque nós vivíamos uma ditadura militar, um regime fechado, e havia muito mais um fluxo de saída de intelectuais para a Europa, os Estados Unidos, para o Chile, do que propriamente uma entrada de ideias renovadas da Europa aqui. Então, só no final dos anos 80 é que vem tradução de livros estrangeiros, vem um arejamento no campo intelectual que vai permitir o que eu nomei essa virada historiográfica. Tanto que aqui eu já vou, nesse livro, fazer uma referência a esses grandes autores, Roger Chartier, Carlo Ginzburg, o Hobsbawm, esses autores que eram os autores da virada da Europa. Então, esse modelo não foi de história cultural, não foi uma invenção consciente. Na verdade, foi uma passagem que eu vinha acompanhando aquilo que estava acontecendo no Brasil, que era esse movimento da virada historiográfica. Professora, há alguma turma, projeto ou experiência que foi marcante, que tem influenciado a sua vida docente? Bom, eu acho assim, primeiro, um encantamento que foi acontecendo. Como eu falei, eu não tinha a menor intenção de ser professora, nem de universidade, nem de nada. Pelo contrário, eu queria era terminar o meu curso, fazer concurso e ter uma vida comum, mesmo de funcionário público. Sempre quis ser, desde criança, que eu dizia que ia ser funcionária federal. Eu não sabia o que era, mas tinha uns tios que tinham bons empregos, eu achava muito bonito, e eu dizia sempre que queria ser funcionária federal. Mas não no campo da docência. Mas, assim, o que é que me encantou ao longo do tempo? Justamente a possibilidade de pesquisar. Porque dar aula, já dava aula, e eu gosto muito da sala de aula, acho um momento encantador, um momento divertido, um momento que me alegra bastante. Sala de aula, eu vou com muito prazer e é algo que me faz muito bem. Mas a sala de aula, digamos, ela, de uma certa maneira, ela se repete. O que eu acho que é marcante é a pesquisa. E do ponto de vista da minha condição de pesquisadora, marcante para mim foi a pesquisa para o doutorado, que me mobilizou 4 anos, que me fez andar pelo Brasil todo e me fez descobrir coisas que eu não conhecia de forma nenhuma. Ou seja, tudo isso que está nesse livro, primeiro foi descoberta para mim, porque realmente ignorava qualquer coisa daquilo que está posto nesse livro, desse momento. Mas eu não tenho assim, eu tenho uma vida profissional muito linear, muito sem distúrbios, sem polêmicas, sem problemas. Assim, claro que tem interrupção, mas interrupção consciente. Eu me aposentei quando eu fiz 25 anos de trabalho como docente e fui dar aula como professora visitante na Universidade Federal do Ceará. Voltei e fui ser coordenadora pedagógica do Instituto Camilo Filho. E depois, assim, sob o incentivo muito forte do Edivar e do Pedro, eu fiz concurso de novo para cá. Então, voltei para cá de novo, conquistada, mas eu estava muito bem estabelecida fora no ensino privado. Mas foi uma coisa que foi muito bom voltar aqui para a universidade e começar tudo de novo. Mas eu não tenho, assim, nada excepcional do ponto de vista da minha vida, da minha carreira. É uma vida bem comum, trabalho bem comum, prazeroso, assim, do meu ponto de vista, me agrada, mas
Não tenho nem traumas, e nem grandes conquistas, nem grandes traumas. Vida normal. Vida boa, vida normal. Mas a senhora é uma das maiores historiadoras do Piauí. A senhora tem enormes conquistas. Mas é muito assim, eu vejo muito isso como a generosidade dos amigos que eu fui conquistando ao longo dessas décadas. Professora. Assim, e se tem assim resultados, é porque eu tenho muito, aí é uma característica muito pessoal que eu acho que eu guardo desde sempre, que eu sou um pouco de formiga. Eu trabalho todos os dias um pouquinho. É um trabalhinho de formiga e um trabalho que eu não gosto de formigar só. Assim, é um trabalho sempre buscando agregar pessoas, buscando... Eu acho que essa é a obrigação do professor, a obrigação do pesquisador. Fazer um trabalho que ele não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. É sempre um trabalho que ele vai arejado pela juventude dos alunos, pela força, pela energia, pela graça. Isso eu acho que é muito importante também na carreira. Não é só o trabalho isolado do pesquisador, de publicar livro, essas coisas, mas uma espécie de jogo de sociabilidades positivas e sociabilidades produtivas também no campo da história. Assim, mas nada especial, é só o resultado de anos e anos mesmo de trabalho. Professora, como a senhora percebe a relação de professor e aluno ao longo do tempo e o que ela mudou? Bom, posso falar que nesses mais de 40 anos na docência, as relações entre professores e alunos melhoraram. No começo dos anos 80, quando eu comecei a dar aula na universidade, a clientela era uma clientela muito, muito agressiva. Não sei se eu tenho esse sentimento por ser muito nova, ter começado a dar aula muito nova e ter que me impor com 20 e poucos anos, quase sempre tendo muitos alunos bem mais velhos do que eu. Mas hoje eu gosto muito de brincar que os alunos hoje são muito educados, são alunos de creche. E no passado os alunos eram mais agressivos com os professores, eram bem mais agressivos. Claro que de vez em quando há um atrito, isso é natural, mas eu acho as relações, de um modo geral, muito afáveis. Claro que eu só tenho como referência o curso de História, porque eu não circulo muito. Mas dentro do curso de História, que eu venho dando aula há mais de 40 anos, eu acho que as coisas estão bem melhores. Eu percebo isso. Sempre digo também que os alunos estão melhores, estão mais bem informados, estão mais educados, estão mais afáveis, mais afetuosos. Eu sempre vejo que as coisas têm melhorado bastante ao longo do tempo. No passado era mais frequente ter atrito, e atrito às vezes muito sério entre professores e alunos. No passado era mais polêmico, era mais agressivo, era mais difícil. Professora, para encerrar aqui o nosso podcast, eu acredito que foi uma verdadeira aula. Eu, Sara, Emerson, Adelaide e Álvaro estamos em êxtase e fica aquele gostinho de quero mais. Nesse semestre, no próximo, a gente vai estar tendo aula da senhora e a gente já está ansioso. Então, para encerrar, qual é a mensagem que a senhora deixaria para os estudantes e os futuros professores que nos acompanham agora? A minha mensagem é não deixe a história morrer. Assim, eu lembro muito de um livro do Gibi, que eu utilizei durante muito tempo, quando eu ministrava aula de teoria e metodologia, que é o livro A História Continua. E a história continua, eu acho uma verdadeira poesia, do ponto de vista do texto, do ponto de vista da maneira como o Gibi se dirige aos mais novos. Eu acho o livro extremamente interessante. E o livro é muito rico do ponto de vista da teoria e da metodologia, de explicar isso de maneira muito clara para os iniciantes, colocando a experiência do Gibi como historiador. E, para além do Gibi, eu sempre me preocupo com a dimensão da vida humana, que é nada é para sempre. Em que aspecto? No aspecto de que, no passado, até há muito pouco tempo, há pouco mais de um século, a maior parte das disciplinas que compõem o quadro universitário e acadêmico, elas nem existiam. A sociologia, a psicologia, a antropologia, a maior parte das especializações de natureza científica, elas não existiam. O conhecimento era mais nebuloso,
era muito mais, digamos assim, muito mais global, e essa especialização e essa definição dos campos, ela é uma definição muito recente. Então, a história como campo de conhecimento, a história com essas ferramentas de que dispomos, com esse lugar institucional, com os cursos, com os recursos, com a infinidade de livros, de autores, de eventos, é muito novo. No Brasil mesmo, o curso de História tem pouco mais de 70 anos, não sei nem se chega a ter 80 anos, e no caso do Piauí, o curso de História nasce junto com Geografia no final dos anos 50. Então, é tudo muito novo. E essas coisas, elas não existem por acaso. A história existe, tem uma pujança, tem uma vida, tem uma presença no mundo, tem uma presença nas editoras, porque ela é regada. Então, é como se fosse um jardim. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, não deixe as flores murcharem, regue esse jardim. Que nada no mundo existe sem a gente plantar e regar. Então, esse seria essa seria, digamos assim, o meu alerta. Se a gente não trabalhar, as coisas elas deixam de existir, as coisas deixam de existir. Professora Terezinha, mais uma vez, muito obrigado. Nós saímos aqui dessa entrevista, dessa aula, dessa experiência, muito emocionados. E a senhora foi quem mais regou esse jardim da história, principalmente da piauiense. Muito obrigada, professora Terezinha. E para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. E nós nos encontramos no próximo episódio.